Então, a cultura de serviço, ela é visível quando a gente tem uma interação. Se a gente não conseguir falar com o cliente, não interagir, ou o cliente não falar com a gente, e de novo, eu posso estar falando de um cliente lá de fora, que é um cliente da sua empresa, ou pode ser o cliente interno da sua TI, da sua empresa, onde você trabalha. Como eu falei, por exemplo, dentro de uma área financeira, dentro de um banco, né, quem que é o teu cliente ali direto não é o correntista, é os departamentos que vão dar apoio ao serviço de bancário para um correntista, por exemplo. Então a gente precisa definir quem que é nosso cliente. De qualquer forma, tenta sempre imaginar nessa aula as duas coisas, tá? O cliente interno e o cliente externo, porque serve para a mesma coisa, tá? Independente se é cliente ou consumidor, a gente vai entender a diferença dos dois, mas que fique claro, desde esse começo, que você não tem que distinguir, tá? Você não precisa pensar, vou prestar um serviço bom internamente e externamente deixa para lá. Não, a gente faz parte da cadeia inteira de valor. E quando você está prestando serviço, vai ter pontos ali onde a TI vai ter que entrar, né? Independente se pode ser direto, pode ser junto com os departamentos internos da tua empresa, tá? Mas você visualiza uma cultura de serviço não com palavras, tá? Não adianta falar, eu tenho. Não, tá? Ele é visível através das interações. Então, o importante é o seguinte, o que é dito, o que é feito e como o consumidor percebe e sente em resposta a uma interação com uma organização, ou seja, uma organização de TI, né? A gente pode traduzir, pode tirar essa palavra TI, passar esse recado para a tua empresa, né? E tem até um colega meu que assistia esse curso aqui e falou, cara, eu estou montando uma empresa. Montando uma empresa, né, com um produto digital, ele fala, cara, como fez sentido um conteúdo desse, um treinamento átil para o meu negócio? E eu fico muito feliz, né, porque se átil, que é essencialmente uma coisa de TI, está ajudando uma pessoa a empreender no mercado, é sensacional. Então você pega todos esses conceitos aqui e aplica no negócio. Né? Você só tira a palavra TI e você vai ver como faz muito sentido. Muito sentido. Esse treinamento, inclusive, não precisava nem ser de ITSM, podia ser um treinamento de negócio. Né? Então, o importante é o que você diz, é o que é feito e como o consultor percebe tudo isso, percebe. Tá? Então, ó, a gente presta um serviço assim. Então, não adianta só o que você fala. Não adianta o que é feito, mas é o que o cliente percebe do que você está falando e do que está sendo feito em resposta a essa interação. Primeiro, se você não tem interação, você não vai ter a cultura de serviço. Se você tiver interação, não adianta falar, não adianta fazer, se o cliente não perceber. Se o cliente não perceber que você está fazendo alguma coisa por ele, tá? Então, a gente tem que mostrar, e a gente mostra através da interação, conversando com o cliente. E dizer que uma organização tem uma cultura de serviço significa que os 4 P's, né, produto, processo, pessoas, parceiros, são desenvolvidos com foco no consumidor e cliente final. Então, se você chega numa empresa e a empresa, não, a gente é focado aqui, a gente tem a cultura de serviço, mas não conhece os 4 P's, e esses 4 P's até conhece, mas não desenvolve alguma coisa com foco no consumidor e no cliente final, não é uma empresa que tem a cultura de serviço. E olha a coisa importante, eu estou falando que a gente tem que estar de olho no nosso cliente interno e no cliente final. Olha a frase então de novo, foco no consumidor e cliente final. Então você que é GTI, está assistindo essa aula, saiba que para a empresa inteira ter uma cultura de serviço, você tem que ter olhos no seu cliente final. Então, se você está ali, você, por exemplo, é um desenvolvedor que está ali desenvolvendo, quietinho no canto, tá na hora de separar, parar um pouquinho, entender o cliente final, entender o que ele precisa. Existe uma discussão aí, né? A gente sempre fala que falta desenvolvedores, falta de profissionais do mercado. A gente nunca parou para analisar se realmente falta profissionais ou se as empresas gastam muito dinheiro com projetos que não trazem resultado para o cliente final, para o consumidor. Então isso é importante. Né? A gente tem muitas histórias, provavelmente você que está assistindo essa aula já presenciou alguma coisa de projetos, grandes projetos que não deram em nada, projetos que não ajudaram o cliente, o consumidor final.
acabou ajudando mais a tecnologia do que o cliente final. E o dinheiro vai para o ralo. Tá? Projetos que até saem no papel, mas não tem o benefício atingido, não tem o resultado. Ok? Bom, ela tem que ser visível em todos os aspectos da organização. E quem são esses aspectos? As pessoas, tá? As pessoas têm que estar incutido essa ideia de cultura de serviço. Nós temos obrigação de capacitá-las para isso, ok? Nós temos que ter processos para que viabilize uma cultura de serviço. Temos que ter tecnologia, tá? Sem tecnologia você não consegue prestar um bom serviço. Lembra do UX, User Experience, ou CX, né, do Customer Service, né, o serviço ao cliente ali, bem bacana, ele tem uma experiência sensacional do começo ao fim e várias vezes. Precisamos ter uma estrutura e precisamos também ter a governança, ou seja, de cima e embaixo. A gente precisa de tudo, ok? E não é fácil, não é fácil. Então, normalmente, o profissional de tecnologia ele está mais ali dentro da tecnologia, um pouco de processo. É legal ver que muitas pessoas, muitos profissionais se capacitam para isso, como vocês, mas a gente precisa da governança. Você precisa lá do cara lá em cima, do gestor sênior, dizendo, olha, é importante a gente ter a cultura de serviço. E se você está na dúvida, Adriano, mas o que é essa cultura de serviço? Calma que a gente vai chegar lá. Calma. O que mais? Essa frase eu acho sensacional, acho muito legal. Ela é válida, mas ela tem um viés, tá? Então, você só tem uma chance de causar uma boa primeira impressão. Isso é verdade. Você não vai ter a segunda chance de causar a primeira impressão. Então, você tem que estar muito preparado para o primeiro contato que o cliente fizer com a tua empresa, com a tua organização. Você tem que estar muito bem preparado. Só que é o seguinte, não é só isso. Né? A gente vai ver um pouco mais para frente que essa percepção de cultura de serviço, ela não é só no primeiro atendimento, ela é para sempre. E esse relacionamento, essa interação com o consumidor só vai fortalecer a nossa parceria. Isso só tende a crescer, né? Deixar de ser um ciclo vicioso para se transformar num ciclo virtuoso, ok? E aí vem a frase, né? Então o consumidor precisa apenas de uma única experiência para avaliar a cultura do provedor de serviço. A gente não adianta, né? A gente pode prestar um serviço maravilhoso. A gente errou uma vez, vai ficar marcado. Como a gente faz para não errar? É tendo uma cultura de serviço, é tendo processos. Né? Então a gente fala assim, mas processo é tão chato. Mas se você conseguir fazer direito uma vez, escreve isso aí. Segue o processinho para que todo mundo faça a mesma coisa. Independente se a cultura da empresa é ágil, se é dinâmica, se é frenética, se é uma startup, não interessa, você tem que ter processo. Se você acertou a primeira vez, a obrigação é acertar sempre. Não só com esse cliente, mas com qualquer outro novo cliente, tá? Então o consumidor ele precisa de apenas uma. Gente, apenas uma. Uma. E que essa uma seja boa. E essa uma tem que se repetir. Então você não tem que imaginar, esse cliente aqui, ele gosta da gente, vou atender ele não tão bem. Basta uma. Tá? E essa uma que ficar ruim, vai ficar marcado. E aí o que vai acontecer? Ele vai para as redes sociais. Ele vai para os meios de comunicação. E vai detonar a empresa. Tá? Aí você fala assim, Adriano, mas eu sou da TI, qual o problema? O problema é que se todos os funcionários começarem a falar mal da tua empresa, a empresa que você trabalha fica ruim no mercado. E quão isso é bom para o teu currículo? Trabalhar numa empresa onde é mal vista pelo mercado. Não é legal. Cada interação que você tem com o seu consumidor, ele vai aumentar ou diminuir, né, a boa vontade. Então, cuidado com as redes sociais. Cuidado. Se você está à frente do negócio, um atendimento ruim pode quebrar a tua empresa. Não tem mais como antigamente, que você podia errar ali, você tratava com o cliente não sabia o que fazer. Né? Ele não sabia. Vou processar a empresa, vou no Procon. Hoje acabou, não tem mais isso. Você tem rede social, você tem Reclame Aqui. Né? Com rede social você detona uma empresa. Né? As pessoas começam a comentar, tem gente que cria blogs falando mal da empresa, mal do produto, tem gente que queima
produto, né? Eu vi um vídeo esses dias de um cara que teve um problema com o carro da Tesla, com a bateria, não sei quantos $1000 ia gastar para trocar a bateria. Aí ele ficou puto da vida, foi lá, gravou um vídeo botando fogo no carro não sei quantos $1000 custa ele botando fogo, né? Prejudica? Não sei, né? Mas não é bom. Uma empresa pequena que é a minha, se alguém fizer isso, né, botar um fogo no treinamento, no vídeo, vai ficar ruim, tá? Mas não espere isso acontecer. O que é ter cultura de serviço? Você precisa entender o que faz uma boa experiência de serviço para os seus consumidores. Não é porque a empresa do coleguinha faz que você tem que fazer. Você precisa entender. Você precisa entender o que faz. A hora que você tiver um cliente e conversar com ele, fala assim, você teve uma boa experiência com a gente? Aí ele vai falar, não. O que a gente pode melhorar? Eu, inclusive, gravei um vídeo falando sobre o NPS, né, o Net Promoter Score, que ele é utilizado muito para o marketing, uma pontuação, que você dá uma pontuação para o cliente de 0 a 10 para saber o quanto ele estaria disposto a indicar a tua empresa para outro.